Possivelmente a relíquia religiosa mais enigmática e debatida do mundo, o Sudário de Turim voltou ao centro das atenções após uma recente análise em 3D publicada em uma revista acadêmica. Com o auxílio da inteligência artificial, pesquisadores passaram a examinar cada fibra do tecido antigo e, de forma inesperada, padrões geométricos complexos começaram a emergir. O que antes pareciam apenas manchas vagas, revelou-se como estruturas tão precisas que dificilmente poderiam ser atribuídas ao acaso, deixando a equipe em silêncio diante das telas. Esse novo olhar tecnológico reacendeu uma antiga tensão. Como um pano com mais de 2000 anos consegue, ao mesmo tempo, desafiar a ciência e abalar convicções religiosas profundas? Tradicionalmente associado ao corpo de Jesus Cristo após a crucificação, o sudário sempre foi um objeto de fé. Mas agora também se impõe como um enorme enigma científico. A IA não trouxe respostas definitivas, mas ampliou as perguntas, alimentando tanto tentativas de autenticação quanto teorias que buscam provar que ele jamais envolveu o corpo de Jesus. Trata-se de um pano de linho simples, com cerca de 4,4 metros de comprimento por 1,1 metro de largura. Tecido em padrão de sarja espinha de peixe. Apesar do material comum, sua superfície carrega uma imagem inquietante. A figura frontal e dorsal de um homem magro, com as mãos cruzadas sobre o ventre, em uma postura que transmite sofrimento e melancolia. Essa imagem, quase como uma sombra gravada no tecido, é o coração de uma controvérsia secular. As marcas observadas coincidem de forma perturbadora com os relatos bíblicos da crucificação. Há sinais de ferimentos nos pulsos, nos pés, uma perfuração no lado do tórax compatível com uma lança e vestígios na cabeça que lembram uma coroa de espinhos. Detalhes anatômicos reforçam o impacto. Os cravos teriam atravessado os ossos do pulso, e não as palmas, algo coerente com a sustentação do peso do corpo, enquanto a ferida lateral apresenta forma e posição compatíveis com um golpe pós-morte. O tecido se comporta menos como uma obra artística e mais como o registro silencioso de uma execução brutal. Manchas de sangue parecem seguir a lógica da gravidade e do movimento do corpo, escorrendo em diferentes direções conforme a inclinação, como em uma cena de crime congelada no tempo. Nada ali sugere pinceladas ou pigmentos aplicados com intenção estética. Entre todos os detalhes, as marcas atribuídas à coroa de espinhos são talvez as mais perturbadoras. Pequenas feridas distribuídas pela testa e couro cabeludo, em áreas difíceis de alcançar ou iluminar. Elas reforçam a sensação de que o sudário não mostra apenas uma imagem, mas preserva a memória física de um sofrimento extremo. Seja fruto de um evento extraordinário ainda não compreendido ou do mais elaborado engano da história, o sudário de Turim continua a desafiar explicações simples, mantendo-se suspenso entre a fé, a ciência e o mistério. É exatamente aí que se encontra a fronteira entre uma relíquia religiosa e uma cena de crime científica. Ninguém nega a importância sagrada do sudário, mas hoje não é mais possível falar dele apenas sob a ótica da fé. É inevitável afirmar: este é um dos maiores mistérios científicos que a humanidade ainda não conseguiu explicar. Por que o tecido, mesmo tênue e desgastado pelo tempo, ainda preserva marcas tão brutais de uma execução ocorrida há 2 milênios? Como um pedaço de linho aparentemente grosseiro se transformou em uma cena de crime tão convincente, levando muitos a acreditar que se trata de uma prova autêntica da crucificação de Cristo? E além disso, por que esse mesmo pano, quando analisado cientificamente, revela não apenas uma imagem, mas uma narrativa sangrenta, silenciosa e carregada de história? Ele obriga qualquer observador a parar e se perguntar se a tecnologia moderna ainda pode revelar mais segredos ocultos nesse enigma. Quando uma antiga câmera fotográfica, nas mãos de um fotógrafo amador chamado Secondo Pia, revelou a imagem registrada no negativo fotográfico, o mundo imediatamente silenciou. O rosto de um homem surgiu de forma clara e vívida, com um nível de detalhe perturbador, embora a olho nu, ao observar o sudário de Turim, fosse possível ver apenas uma sombra difusa. Em 28 de maio de 1898, Secondo Pia fotografou pela primeira vez o Santo Sudário durante sua exposição na Catedral de Turim. Somente ao revelar o filme, ele percebeu que o negativo não era uma fotografia comum, mas continha uma imagem positiva, nitidamente definida, do rosto e do corpo. O choque foi tão grande
que ele quase deixou cair a placa de vidro ali mesmo, na câmara escura, recordando depois a sensação de que seu coração quase parara naquele instante. O impacto desse evento não se limitou à igreja ou aos fiéis. A fotografia de Pia rapidamente foi publicada em jornais como Il Cittadino e Corriere Nazionale, espalhando-se em seguida até o Diário do Vaticano, Osservatore Romano, entre espanto e desconfiança. Décadas depois, o fotógrafo Giuseppe Enri repetiu o processo e obteve resultados que coincidiam completamente com os de Pia. Isso obrigou os pesquisadores a admitir que o negativo fotográfico havia revelado informações que o olho humano jamais conseguiria enxergar. A partir desse momento, o sudário de Turim deixou de ser apenas uma relíquia guardada na igreja e tornou-se o foco de uma investigação científica global. A imagem indistinta no tecido transformou-se em um fenômeno fotográfico concreto. A comunidade científica passou então a enfrentar uma pergunta urgente. Se sob a luz de uma câmera, detalhes invisíveis surgiram, o que mais poderia estar escondido sob um véu com mais de 1000 anos, à espera das tecnologias modernas, como a inteligência artificial? Não se trata de uma pintura refinada ou de uma escultura talhada, mas de uma imagem registrada como um negativo fotográfico. Um efeito que desafia explicações simples. Se uma câmera do século XIX foi capaz de provocar tamanho impacto, o que a inteligência artificial do século XXI ainda pode descobrir? Algo mais profundo, mais intrincado, capaz de paralisar tanto a ciência quanto a fé? Assim que a luz da ciência se voltou para o sudário, o mistério deixou de se limitar à imagem e passou a envolver todas as análises físicas e químicas realizadas com extremo rigor. Em 1978, uma equipe internacional de especialistas do programa de pesquisa STURP chegou a uma conclusão que causou arrepios. Não foi encontrado nenhum vestígio de pigmento, nenhuma marca de pincel, nenhuma evidência de tinta ou corante aplicado às fibras antigas de linho. A imagem não era obra de um artista medieval. Mais impressionante ainda foi constatar que a imagem existia apenas na camada mais externa das fibras, ultrafina, mais delgada do que um fio de cabelo humano. As fibras não estavam impregnadas, nenhum líquido havia penetrado, nenhum agente de ligação colara os fios, e a imagem não se estendia às camadas internas. Microfotografias mostraram que apenas as 2 ou 3 primeiras camadas apresentavam uma coloração tênue, enquanto as inferiores permaneciam totalmente intactas, como se uma memória delicada tivesse sido gravada apenas na superfície. Ao mesmo tempo, um estudo de Macron desencadeou intensa controvérsia ao afirmar que as manchas de sangue teriam sido pintadas com vermelhão, um pigmento vermelho feito de sulfeto de mercúrio misturado a um ligante de colágeno, em uma técnica semelhante à têmpera medieval. Muitos contestaram essa interpretação, inclusive colegas do STURP, que insistiram que as análises indicavam a presença de soro e hemoglobina reais. O choque mais devastador, porém, veio em 1988, quando 3 laboratórios independentes utilizaram a datação por carbono 14 para determinar a idade do sudário. Os resultados indicaram que o tecido datava de aproximadamente 1260 a 1390 d.C., ou seja, cerca de 1200 a 1300 anos após a época de Jesus, coincidindo com pouco mais de um século depois de o sudário aparecer nos registros europeus. À primeira vista, parecia conclusivo, mas o processo esteve longe de ser simples. Muitos especialistas argumentaram que a amostra havia sido retirada de um canto do pano, justamente a área reparada após o incêndio de 1532, o que poderia ter causado contaminação e distorcido seriamente a datação. Nos anos seguintes, pesquisadores como Raymond Rogers destacaram que essa seção reparada não fazia parte do tecido original e que a vanilina, um composto que diminui com o tempo, estava presente apenas nas amostras dos remendos, não nas fibras principais, sugerindo que o material central poderia ser muito mais antigo. Além disso, em 2019, um grupo de autores reanalisou os dados originais dos testes de 1988 e afirmou que o conjunto de dados era inconsistente, carecia de estabilidade estatística e precisava ser reavaliado. Ainda assim, na avaliação profissional geral, não existem provas suficientes para derrubar completamente a conclusão original, deixando claro que não se tratava de um simples resultado de carbono 14. Isso se tornou um nó central, que alimentou ainda mais o debate. No instante em que a ciência encarou o tecido, entrou em um cenário onde lenda e realidade se entrelaçam.
Não havia sangue falso, nem tinta aplicada, apenas fibras superficiais delicadamente marcadas, sem vestígios de pincel humano, e uma datação que obrigou a própria história a hesitar diante de tantas perguntas. Se o sudário for realmente antigo, qual é a origem da imagem? E, se for apenas um artefato medieval, por que ninguém jamais conseguiu criar outro com características tão sutis e precisas? Acima de tudo, se o resultado do carbono 14 pode ter sido afetado por um remendo, o mistério apenas se aprofunda, despertando ainda mais nossa sede por respostas. E é exatamente desse ponto que a inteligência artificial entra em cena, para abrir o próximo capítulo de uma jornada que permanece sem solução. Quando a tecnologia de IA começou a escanear cada pixel das fotografias do sudário de Turim, foi como se uma porta secreta, selada há muito tempo, tivesse começado a se abrir. A tarefa atribuída à IA era analisar as imagens em múltiplos espectros, transformando fotografias antes visíveis apenas a olho nu em conjuntos de dados digitais, para que o cérebro de aprendizado de máquina, as redes neurais, pudesse entrar em ação, filtrando frequências e separando cada linha oculta sob o tecido. Os resultados deixaram a comunidade científica atônita. Ao redor do rosto e do tórax do homem impresso no sudário, surgiram linhas estranhas de simetria, que não podiam ser reduzidas a simples ruído técnico ou a padrões aleatórios da trama do tecido. Essas estruturas permaneceram consistentes em imagens captadas sob diferentes espectros de luz, mostrando que não se tratava de uma marca acidental no pano. Ainda mais notável, alguns modelos de análise por IA detectaram sinais de sequências repetitivas na estrutura das fibras, como uma espécie de código espacial que apenas os algoritmos mais sofisticados conseguem perceber. Era como se uma geometria silenciosa estivesse à espera de ser decifrada, um gráfico misterioso inscrito no tecido sem que o olho humano jamais tivesse notado. Mais importante ainda, esses padrões simétricos e sequências repetidas estão completamente além do alcance do artesanato medieval. Como alguém poderia tecer, pintar ou imprimir em um tecido com tamanha precisão, quando até mesmo ferramentas modernas, como a câmera de 1898, só conseguiram capturar isso na forma de um negativo? Isso não foi um simples esforço artístico. Tratava-se de um vestígio intricado, embutido nas próprias fibras, possivelmente carregando significados que a lógica comum não consegue explicar. E aí está a virada. Se uma câmera do século XIX já havia revelado aquilo que o olho humano não podia ver, então a IA de hoje não apenas reconstrói a imagem, mas também abre um mapa oculto inteiro, forçando-nos a perguntar: poderia existir um sistema codificado inscrito no sudário há muito tempo? Uma linguagem que só agora estamos começando a compreender? Quando a IA entrou em cena, afastando uma camada do mistério do sudário de Turim, o que se revelou não foi uma ideia vaga, mas uma série de hipóteses chocantes, misturando ciência com o chamado sobrenatural e deixando todos sem fôlego. Uma dessas hipóteses é a da descarga corona, uma forma de descarga elétrica no ar semelhante a faíscas, como relâmpagos em miniatura, porém em uma escala mais intensa. Em 2010, o físico Giulio Fanti, da Universidade de Pádua, propôs que um evento de descarga corona poderia ter impresso a imagem nas camadas mais externas das fibras do tecido, deixando para trás o padrão estranho que permanece visível até hoje. De forma surpreendente, experimentos em laboratório demonstraram que esse fenômeno pode produzir propriedades semelhantes em amostras de linho, embora ninguém ainda tenha provado que seja capaz de replicar completamente a imagem do sudário. Além disso, outra hipótese colocou em discussão a ação de raios ultravioleta intensos, ou uma explosão maciça de radiação. John Jackson e seus colegas sugeriram que a imagem poderia ter sido criada por um pulso extremamente curto de radiação UV, emitido por um corpo que se acreditava ter ressuscitado, como um flash, produzindo uma reprodução negativa tridimensional sem queimar ou descolorir o tecido. Posteriormente, um grupo tentou simular esse efeito com lasers e, nas etapas iniciais, confirmou que era possível reproduzir alguns efeitos sutis de coloração nas fibras de linho, embora ainda não se saiba se toda a imagem detalhada poderia ser recriada dessa forma. Ainda mais dramática foi a afirmação chocante de alguns cientistas. Essa imagem se comporta como um fenômeno, não como um artefato. A expressão "se comporta como um fenômeno"
Soa como uma declaração no limite onde a ciência colide com o místico, um aviso de que isso não é simplesmente obra de mãos humanas, mas o vestígio de um evento que a ciência convencional não consegue explicar. De fato, fatores como descarga corona ou radiação ultravioleta superam em muito as capacidades das ferramentas medievais. Como alguém poderia tecer ou imprimir detalhes simétricos em nível de fibra, usando apenas pincéis ou técnicas de tecelagem da época? Essa pergunta nos obriga a encarar uma questão ainda maior. O sudário poderia estar carregando a marca de um evento, além da compreensão humana? Algum tipo de energia, talvez física, porém desconhecida, ou sobrenatural, mas deixando vestígios materiais, teria tocado cada fibra de linho, deixando para trás um registro etéreo e, ao mesmo tempo, extremamente preciso. Em uma visão que parece um milagre tecnológico, as hipóteses da radiação UV ou da descarga corona oferecem uma reviravolta impressionante. Se isso for realmente o vestígio de um evento único, então a IA não está apenas nos ajudando a enxergar a imagem, mas, de forma ainda mais poderosa, está nos apontando para a própria natureza desse evento. Isso nos obriga a perguntar: trata-se do traço de um processo físico desconhecido ou da evidência de uma transformação invisível que ocorreu certa vez com o tecido? Vale lembrar que não se trata apenas de um debate entre fé e teoria científica. É a história de um fenômeno que forçou a ciência tradicional ao silêncio, justamente porque não pode ser explicado com ferramentas conhecidas. Nesse sentido, o sudário deixa de ser apenas uma relíquia religiosa. Ele se torna uma entidade que exige uma linguagem científica que talvez nem pertença ao século XXI. A primeira luz surgiu após as análises físicas e químicas, fazendo com que o sudário deixasse de ser apenas um símbolo, mas o verdadeiro ponto de virada veio com a IA, a ferramenta que não escolheu lados entre verdadeiro ou falso, mas se concentrou nas camadas delicadas de dados nunca antes reveladas. Em um estudo de Thomas McAvoy, publicado em 2025 no International Journal of Archaeology, a IA foi aplicada ao processamento das imagens do sudário por meio de PCA, análise de componentes principais, e técnicas de processamento de sinais para separar a luminosidade, revelando informações ocultas por trás da imagem negativa. Os resultados não apenas identificaram que a intensidade da luz continha quase todos os dados necessários, como também reconstruíram a natureza tridimensional de algo que antes apenas a NASA ou cientistas espaciais conseguiam fazer com fotos de Marte. E não parou por aí. Com ferramentas de modelagem de espaço de dados, a IA permitiu, pela primeira vez, reconstruir um mapa interno do sudário. A luz parecia atravessar cada fibra de linho, e cada padrão de tecelagem surgia com clareza, como um mapa misterioso. Um artigo publicado no site academia.edu registrou que a IA restaurou simetrias antes ocultas por dobras ou marcas do tempo, além de ajudar a identificar detalhes anatômicos que haviam sido distorcidos, revelando um retrato mais nítido do rosto e do corpo no sudário. Nesse contexto, percebemos de repente que a IA não julga verdade ou falsidade. Ela simplesmente atravessa cada camada de dados, extraindo da luz e das fibras sinais que o olho humano, a câmera ou as técnicas tradicionais jamais conseguiriam ver. A IA atua como uma linguagem de ponte entre o sudário e a compreensão humana, decodificando vestígios silenciosos ao convertê-los em conjuntos de dados analisáveis. Aqui, somos forçados a levantar uma questão em aberto. Esses padrões e tramas seriam a linguagem de um fenômeno que ninguém ainda compreende, ou poderiam ser vestígios de uma tecnologia perdida? O sudário poderia ter sido criado a partir de um molde especial, como Moraes certa vez propôs, uma escultura rasa, de baixo relevo, feita para parecer antiga, combinada com algum método que fez a imagem ser impressa no tecido até os dias de hoje? Mas a IA revela algo diferente. As simetrias e a precisão anatômica não podem ser explicadas como o simples toque de mãos humanas medievais. Este é o ponto de estrangulamento emocional. Se a IA é apenas uma ferramenta, ainda assim ela está revelando uma história maior. A história de um vestígio físico que sobreviveu ao tempo, armazenado em uma forma de dados que a ciência só agora começa a alcançar. Uma linguagem codificada em luz, fibra e tempo. Uma marca misteriosa forte o suficiente para fazer ciência e fé pararem no mesmo lugar, e sutil o bastante para despertar a curiosidade mais profunda.
A inteligência artificial estaria finalmente abrindo uma porta para um segredo que ninguém jamais ousou atravessar? Desde 1898, quando a fotografia negativa de Secondo Pia revelou um rosto inesperadamente nítido no sudário de Turim, essa relíquia nunca perdeu seu poder de intrigar. Trata-se de um pano com cerca de 4 metros de comprimento, tecido em sarja espinha de peixe, exibindo a figura de um homem crucificado que atravessou mais de um século no centro de debates intensos. Ao longo do tempo, a ciência aplicou praticamente todas as ferramentas disponíveis: análises químicas, físicas, datação por carbono, lasers, hipóteses de radiação ultravioleta. Nenhuma delas, porém, foi capaz de encerrar a controvérsia. Pelo contrário, cada tentativa parece ter aprofundado ainda mais o enigma, transformando o sudário em um verdadeiro labirinto intelectual, onde toda resposta abre novas perguntas. A chegada da IA não teve como objetivo declarar o sudário verdadeiro ou falso. Seu papel foi outro: remover, em silêncio, camada após camada de dados, examinando cada fibra com um rigor impossível para o olhar humano. Nesse processo, surgiram simetrias inesperadas, padrões repetitivos e estruturas intrigantes, como se alguma forma de informação tivesse sido registrada ali há milhares de anos. Para muitos cientistas, esses resultados apontam para um fenômeno anômalo, além do que qualquer técnica medieval conhecida seria capaz de produzir. Para os fiéis, reforçam a ideia de um evento sobrenatural, no qual luz, energia e vida teriam convergido em um instante único. Entre o laboratório e a fé, no entanto, a pergunta central permanece intocada. O que é, afinal, o sudário de Turim? Um vestígio físico de um milagre que moldou a história da humanidade? A prova de uma tecnologia perdida, muito à frente de seu tempo? Ou simplesmente um fenômeno natural extraordinário, ainda sem explicação, cuja coincidência desafia nossa compreensão? É exatamente nessa fronteira indefinida que o mistério se torna mais fascinante. Depois de mais de um século de fotografias, estudos e disputas, o sudário continua a desafiar não apenas a ciência e a religião, mas também a confiança da humanidade moderna em suas próprias certezas. E talvez seja por isso que ele ainda nos prende. Porque cada nova descoberta não encerra o debate, apenas o reinicia em um nível mais profundo.